Olá, amiguinhos! Agora vamos dar continuidade à linda história de Esther. No episódio anterior, tivemos a oportunidade de acompanhar a mesma se tornando rainha. Mas depois, tendo a sua vida ameaçada por culpa de Hamã e seu decreto. Agora vamos ver como a mesma vai proceder diante da presença do rei Assuero. Enquanto Esther e suas moças entravam no segundo dia de jejum, o palácio estava tomado por um clima de tensão. Esther, apesar de sua beleza e posição, sabia que ir ao rei sem ser chamada poderia custar-lhe a vida. Curiosidade bíblica. Segundo a lei persa, qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser chamada seria condenada à morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro, simbolizando perdão e aceitação. Esther passava as noites em oração e reflexão. Suas jovens damas de companhia também jejuavam com ela, compartilhando suas preocupações e fortalecendo seu espírito. Após 3 dias, Esther tomou coragem. Vestiu-se com sua mais majestosa roupa real e caminhou lentamente em direção ao pátio interno do palácio, onde o rei Assuero estava sentado em seu trono. A tensão era palpável e cada passo parecia uma eternidade. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então, o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Se bem parecer ao rei, venha o rei, e Hamã hoje é o banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei a um dos seus súditos: Fazei apressar a Hamã, que cumpra o mandado de Esther. Assim ficou tudo certo para o grande banquete da rainha Esther. Hamã se preparou de imediato logo que recebeu o convite. Vindo, pois, o rei e Hamã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará? E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino? Com sabedoria, Esther não revelou imediatamente o pedido. Em vez disso, ela disse o seguinte: Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e Hamã para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero. Curiosidade cultural. Nos costumes orientais era comum banquetes elaborados com vinho nas cortes persas da época, para criar um clima de confiança, antes de apresentar pedidos importantes, especialmente quando envolvia assuntos delicados. Naquela noite, Hamã saiu do banquete cheio de orgulho e felicidade, mas ao passar pelos portões do palácio, viu Mardoqueu. Mais uma vez, Mardoqueu não se prostrou. Isso despertou um ódio ainda maior em Hamã. Quando eu passar, você tem que se prostrar. Aquela atitude de Mardoqueu deixou Hamã danado de raiva, mas mesmo assim ele se conteve e foi até a sua casa chorar as mágoas. Chegando lá, ele mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher, e disse-lhes: Eis que hoje sou um homem muito rico e poderoso. Tenho orgulho em poder ser pai de 10 filhos, e o rei me exaltou sobre todos os príncipes do reino. Sem contar que a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Hamã, e mandou fazer a forca, ainda naquela noite. Curiosidade educativa. No Império Persa, as forcas eram altas para que toda a cidade visse o castigo, servindo de exemplo para outros. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das Memórias das Crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então perguntou o rei:
Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Naquele mesmo instante, Hamã havia entrado no pátio exterior do rei, todo entusiasmado, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu, na forca que lhe tinha preparado durante toda aquela noite. Nesse momento, nós vemos o agir de Deus. Enquanto um perdeu a noite planejando, providenciando uma forca, o outro, sem saber o motivo, simplesmente perdeu o sono. Porém, Mardoqueu dormia tranquilamente no sossego do seu quarto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer-te que, enquanto tu estás dormindo em tua casa, o teu Deus continua trabalhando a teu favor, pois a palavra dele nos diz que não dormitará o guarda de Israel. Do mesmo jeito que o Senhor agiu na vida de Mardoqueu enquanto esse dormia, ele nesse instante está agindo a teu favor. Creia tão somente, e hoje mesmo Jeová Jiré estará entrando com providência na tua vida. Dando prosseguimento à nossa história. O rei percebeu que havia alguém no pátio exterior, mas não sabia que era Hamã, então mesmo perguntou: Quem está no pátio? E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Hamã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Hamã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então, Hamã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Hamã ao rei: Traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Hamã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Hamã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Hamã se retirou correndo à sua casa, angustiado, envergonhado e coberta a cabeça. E contou Hamã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então Zeres, sua mulher, lhe disse: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Hamã ao banquete que Ester preparara. Um dos eunucos do rei, por nome de Rabona, viu na casa de Hamã a forca. O mesmo ficou sabendo que essa fora preparada para o judeu Mardoqueu. Vindo, pois, o rei com Hamã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Hamã. Então Hamã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Hamã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. A rainha, logo em seguida, assentou-se em seu divã. Então Hamã, desesperado, atirou-se sobre o sofá onde a rainha estava reclinada, e nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Porventura,
Quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Harbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Perto da casa de Ramã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Então disse o rei: Enforcai Ramã nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa e os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei porque Ester contou que Mardoqueu era seu parente. Curiosidade bíblica: o silêncio de Deus no livro de Ester. Você sabia que o livro de Ester é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado diretamente? Isso mesmo! Em nenhum momento encontramos referências explícitas a Deus, orações ou rituais religiosos descritos de forma clara. No entanto, isso não significa que ele está ausente dessa narrativa. Pelo contrário, a história de Ester é uma prova poderosa da ação de Deus nos bastidores, guiando os eventos com sua providência invisível. Essa característica única gerou debates ao longo da história. Muitos questionaram se o livro deveria fazer parte do cânon das Escrituras. Porém, sua inclusão é amplamente aceita porque, mesmo sem citar o nome de Deus, o livro revela seu plano soberano e seu cuidado pelo povo judeu. Cada detalhe da história, desde o momento em que Ester é escolhida como rainha até a queda de Ramã e a salvação dos judeus, reflete o poder de Deus em transformar situações impossíveis em milagres. A mensagem que o livro de Ester nos traz é clara. Mesmo quando não o vemos ou ouvimos, Deus está sempre presente, trabalhando por nós de formas que nem imaginamos. É um lembrete para confiarmos em sua providência, especialmente nos momentos mais desafiadores. Dando continuidade, naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa e os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei porque Ester contou que Mardoqueu era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Ester nomeou Mardoqueu como administrador de todos os bens de Ramã. Depois Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Ramã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Ramã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Ramã. A ordem que o filho de Hamedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eu mandei enforcar Ramã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Então foram chamados os escrivães do rei, e se escreveu as cartas em nome do rei Assuero conforme tudo o que Mardoqueu ordenava. E nas cartas se dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Assim, com a ajuda de Ester e Mardoqueu, um novo decreto foi emitido permitindo que os judeus se defendessem. No dia marcado para sua destruição, os judeus derrotaram seus inimigos. Isso resultou em grande alegria e na criação da festa do Purim, celebrada até hoje como um lembrete do livramento de Deus. Em todas as cidades do reino, havia festas e comemorações feitas pelos judeus. Deus, na sua infinita bondade, não esqueceu das promessas feitas a Abraão, Isaque e a Jacó. Esse mesmo Deus ouviu o clamor do seu povo e não tardou para conceder a esses o seu livramento. Curiosidade cultural. Você sabia que uma das tradições mais marcantes da festa de Purim é o uso de fantasias? Mas por que será que elas são tão importantes?
Essa prática está profundamente ligada à própria história do livro de Esther. Purim celebra a incrível inversão de papéis que acontece na narrativa. Os judeus, que estavam destinados à destruição, acabam triunfando sobre seus inimigos graças ao corajoso plano de Esther e Mardoqueu. As fantasias simbolizam essa reviravolta inesperada, uma forma criativa de relembrar como as coisas nem sempre são o que parecem. Além disso, há o tema do oculto. O livro de Esther é o único da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado diretamente, como também temos o oculto da nacionalidade de Esther. O uso de fantasias reflete essa ideia de que o que está escondido pode ser revelado no momento certo, lembrando-nos que há sempre algo maior guiando os acontecimentos. Não é fascinante como as tradições de Purim capturam tanto a essência da história quanto seus valores espirituais? Agora você já sabe, cada máscara e fantasia tem um significado muito mais profundo do que parece. E assim termina a história de Esther, a jovem que se tornou rainha e salvou seu povo com coragem, sabedoria e fé. Que essa história nos inspire a acreditar que todos nós temos um propósito e que, com fé, podemos superar qualquer desafio. Gostaram dessa história incrível? Então não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o canal Missão Kids. Isso nos motiva a trazer ainda mais histórias cheias de lições e aventuras para vocês. Até a próxima! Tchau, tchau!